Conheça a Ideal, soluções all-in-one para o onboarding digital que verifica a identidade dos seus usuários e faz a gestão de risco do seu negócio, atendendo às normas de compliance com extração de dados de documentos por OCR, autenticação por biometria facial, validação de documentos, consulta de informações cadastrais em mais de 250 fontes de dados por background check. Disponível por API ou SDK. Ideal. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas. E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para um cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fretify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fretify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um painel da Log Conference, nona edição. Meu nome é Jéssica, eu faço parte do time de marketing da Fretify, então uma das organizadoras, né, desse evento aí tão maravilhoso que é a Log Conference. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, um tema que hoje está sendo muito falado, né? É um tema aí que a gente vai aprofundar informações, dicas, conhecimentos, porque ele está realmente aí na visibilidade, né, de muitas pessoas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes disso, né, eu quero apresentar aí duas personalidades da logística, né? Eu estou aqui muito bem acompanhada hoje, eu vou deixar que eles mesmos se apresentem. Vamos começar com a Gisela, que já é aí uma veterana da nossa Log Conference, já participou com a gente algumas vezes, né? Então, é um prazer tê-la de novo. Gisela, pode se apresentar? Oi, é um prazer, muitíssimo obrigada aí pelo convite. Me apresentando muito rapidamente, meu nome é Gisela Mangabeira, eu trabalho com logística e supply chain já há um pouco mais de 16 anos, tenho trabalhado muito tempo com consultoria em logística e supply, então aí trabalho com diversos temas dentro desse contexto, e sou especialista no segmento de saúde e também em sustentabilidade para a logística e supply chain. Legal, bacana, bem-vinda, Gisela, de novo. É um prazer sempre estar com você aqui com a gente. E agora a gente tem também outra personalidade aí da logística, né? Que é a primeira vez que ele participa, então eu estou muito honrada, né, com a presença dele, que é o Valdir. Valdir, pode se apresentar? É um prazer estar com você, Jéssica, é um prazer estar com você, Gisela. Estar com duas damas aqui é muito importante, responsabilidade, né? Mas eu sou mineiro, já morei em tudo que você pensar no mundo, estudei fora, na Universidade de Michigan, mas a minha especialidade em si é Lean. E o Lean, quando eu olho para o Lean, eu olho o Lean Logistics, o Lean Manufacturing, o Lean Construction, o Lean Health. O que você pensar em fazer alguma coisa, né, com redução de desperdício e visando a parte de sustentabilidade,
é o que eu mais gosto e que eu mais adoro. E, além disso, para acrescentar, desde 2018 também eu sou professor da FAI, né, que é uma escola em Curitiba, e também a PUC, né, em Paraná, na área de logística. A gente vive isso. E hoje não, já desde 2018 eu sou diretor do IDESP, que é o Instituto para o Desenvolvimento da Experiência, né? Então, a gente tem uma grande experiência em multinacionais, foi meu caminho, né? Dentro dos meus 36 anos de profissionalismo, né? E agora dedicamos a esse legado que a gente tem, essa vontade que as pessoas poder tirar alguma coisinha e colocar, e tirar de lá e colocar aqui, essa troca, é isso que eu faço com o maior prazer. E estar com vocês duas aqui o prazer é muito maior. Que Muito bom. Obrigada, Valdir. Estou muito feliz por ter esses dois aí comigo hoje. A gente vai trocar umas experiências e umas informações bem bacanas. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E lembrando, né? Vamos já lembrar o pessoal aí do nosso check-in, né? Então, quem está nos assistindo nesse momento, não esqueça, gente, de clicar na nossa mensagem fixada que está aqui. Tem um link para você se inscrever, né? Deixar ali seus dados, seu e-mail, principalmente, porque depois você vai estar recebendo o seu certificado de participação da Log Conference, tá? E também vai concorrer a prêmios, né? A gente vai sortear muitos prêmios legais, então vamos começar, né? Vamos falar desse tema tão legal aí, um tema tão importante aí na área da logística também. E a nossa primeira pergunta aí, nosso primeiro tópico a ser abordado é onde a logística entra num contexto de sustentabilidade, né? Então, hoje eu vou começar com a Gisela, né? Gisela, qual a sua opinião? Antes de entrar já especificamente na relação, queria falar um pouquinho, bem rapidamente, dos conceitos, porque isso ajuda a gente já a entender a possível relação entre sustentabilidade e logística. E, de forma muito macro, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando sobre um conceito de manter a empresa funcionando de forma funcional por um longo prazo. E quando eu estou pensando em estar com a empresa num longo prazo ativa, de forma positiva, eu estou pensando em ela estar convivendo com diferentes contextos, e aí principalmente pensando do ponto de vista ambiental, social e econômico, né, de forma sustentável. Então, sustentabilidade é você conseguir se manter, pensando do ponto de vista da empresa, né, no mercado, do ponto de vista econômico, ambiental e social, de forma positiva e estruturada, né? Se a gente for olhar o que é logística, a gente pensando em logística como um fluxo, a organização de um fluxo de produto, desde da sua origem até o seu destino final, a gente pode pensar, poxa, qual é a relação que eu tenho aí de sustentabilidade, né? Ou seja, como que os pontos ambientais, sociais e econômicos podem, de alguma forma, estar relacionados a esse fluxo de movimentar o produto aí da origem ao destino. A gente vai ter vários exemplos e vários aspectos de correlação entre a logística e sustentabilidade. Uma que é a mais óbvia, talvez, que vem à cabeça de todo mundo, tem relação com transporte, né? Então, todo mundo sabe que transporte gera aí emissão de gás carbônico e isso gera impactos ambientais, né? Então, um dos pontos da relação da logística com o tema de sustentabilidade no contexto ambiental vai ser a emissão de gases de efeito estufa. A gente também pode pensar outros tipos de relação relacionadas não somente aos gases do efeito estufa por transporte, mas também pelo uso de recursos naturais. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de transporte, a gente utiliza-se de embalagens para conseguir fazer o transporte do produto ou de um conjunto de produtos. Essa embalagem, ela gera impactos ambientais também. Então, tudo que tiver relação com o ambiental dentro desse fluxo de movimentação do produto, ele vai estar relacionado, de alguma forma, com sustentabilidade. A gente também pode pensar sobre o viés mais social,
onde a gente pode pensar qual que é o impacto que a gente está gerando na geração de empregos dentro desse fluxo. Do ponto de vista social, a gente pode pensar em tudo que tem relação com compliance. Então, a gente está infringindo alguma lei, está impactando a contratação de menor de idade, no sentido de trabalho infantil, tá? Então, tem várias coisas que você pode pensar do ponto de vista de impacto social, que é inerente de todas as atividades empresariais e, consequentemente, também da logística, porque a gente também tem pessoas envolvidas dentro do processo, tanto fornecedor, quanto a própria empresa, né, que está atuando aí na atividade, quanto do cliente. Então, a gente tem que pensar em quais são os diferentes pontos sociais aí que a gente está impactando durante o processo. Outra coisa também a gente pode pensar em questões associadas ao desperdício, que aí vão um pouco mais além, aí já para colocar um tópico um pouco mais moderninho, a gente falar de economia compartilhada. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente também pode trabalhar do contexto de logística com alternativas que visam reduzir o uso de todos os tipos de recursos. Então, o caminhão, vamos tentar reduzir a movimentação do caminhão, tentar reduzir o número de caminhões, e aí a gente pode utilizar de alternativas de economia compartilhada para isso. Falei assim muito rapidamente sobre alguns primeiros pontos, e aí vou deixar o Valdir complementar e agregar todas as outras questões associadas aí à sustentabilidade. Legal, Gisela, você deu um overview aí, excelente. Mas eu vou pegar encaixar em algumas coisas que você colocou aí. Primeiro, quando fala em sustentabilidade, e você falou bem certo, que é o lance de fazer a empresa funcionar, né? Fazer ela ficar viva. Ficar viva é fazê-la perpetuar, né? Esse que é o objetivo, né? O objetivo da empresa é perpetuar. E para perpetuar, nós temos que ter uma visão na parte de pessoas, processos, né? Na parte com relação ao produto, ao serviço. Então, eu chamo até dos 4 P's aí, né? Mais os 3 P mais o S de serviço. Mas aonde começa isso? Aonde pensar na sustentabilidade? De cara, nós temos que pensar com relação ao plano estratégico, né? Nasce lá no plano estratégico. Valdir, mas tem empresa que já tem plano estratégico e não se pensa nisso, pensa numa ação de sustentabilidade. Não, ele tem que dar um passo atrás e colocar isso como foco do seu plano estratégico. É lá que nasce a cultura, né? Tem muita empresa que faz plano estratégico entre a diretoria e alguns gerentes, e ali montam um plano estratégico. Não, o plano estratégico, as ideias partem da área comercial e vai até o chão de fábrica ou até o seu negócio chegar na mão do cliente, que é a entrega de resultados. Aí, para entregar resultados, onde você enxerga isso? É o que você falou, na parte de transporte, na análise de risco. O que a sua empresa faz que traz um risco para a parte ambiental, para a parte da sociedade, para a parte da governança, né? Você vê quantas empresas, aí, semana passada, 15 dias atrás, nós vimos 2, 3 empresas do Sul enormes, né, na fabricação de vinhos e sucos, que tiveram um grande problema, e você tem um exemplo aí de trabalho na área social, escravizar, usar as pessoas como se fossem escravos. Nós tivemos isso aí, não sei se vocês chegaram a ver isso. E eu não vou citar nome aqui, mas esta é a visão que tem que nascer lá no plano estratégico. E, às vezes, o dono, quando você fala dono, como nós vemos de grandes multinacionais, a gente já nasce com essa cultura, né? Porque eles já 100 anos, 200 anos, então eles colocam isso para a gente. Mas, quando você pega uma empresa brasileira, o dono senta com mais 1 ou 2 pessoas e faz um plano estratégico. Às vezes, não chama nem de plano estratégico. Vamos fazer uma avaliação do que vai ser o ano de 2024? Ou agora, de 2023, ele está pensando o que eu posso fazer? Ele não tem noção nem do que vai acontecer no mês de abril do faturamento dele, quanto mais ele pensar em sustentabilidade. Então, retorno e entre aspas.
o plano estratégico tem que ter visão na parte de sustentabilidade. Porque nós, empresários, colocamos uma empresa, um empreendedor, é para ela ser perpétua. Não é para ela, no caminho dela, arrumar problemas com relação à sustentabilidade. Então, o conteúdo, a sua pergunta, é o contexto de sustentabilidade. Então, eu acredito mesmo, tenho certeza, tem que nascer num plano estratégico para poder focar em gestão de pessoas, focar em processos, focar em produto e serviço. Ok? Posso Obrigada, só Rodrigo. complementar um ponto, Claro, Jéssica? pode. Que eu Pode achei sim. super legal o que ele comentou, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, ou seja, em sustentar a empresa no longo prazo, né? E a gente tem essa discussão sobre trazer questões ambientais, econômicas e questões sociais, tudo isso acaba estando relacionado ao plano estratégico, porque isso pode trazer grandes impactos de marca da empresa, né? Então, a visibilidade, como a empresa é vista pelos clientes e usuários e pelos fornecedores, é uma coisa que impacta muito na capacidade dela de se sustentar no tempo, né? Então, às vezes, a empresa não está pensando, eu quero fazer um trabalho para melhorar ou reduzir meu impacto ambiental, porque o dono da empresa é do Greenpeace, né? Ele está pensando, cara, eu preciso disso porque, primeiro, é uma questão de competitividade, o mercado quer isso vai trazer uma visibilidade positiva para a minha marca, isso vai facilitar, de repente, eu ser um fornecedor de uma grande empresa que tem isso como requisito. Então, eu acho que é legal realmente a gente ter na cabeça que considerar essas variáveis de sustentabilidade dentro dos diferentes setores da empresa, né, dos diferentes departamentos que a empresa pode ter, das diferentes atividades e processos, ela realmente tem que estar alinhada com o que a empresa está planejando para crescer, que pode trazer custo, pode trazer algumas dificuldades de implementação, dependendo da alternativa que você for trazer, mas ela é feita vislumbrando que isso vai ajudar a empresa a se manter no mercado, né, a se perpetuar, para usar a palavra que o Valdir utilizou também. Acho que esse é um ponto que a gente tem que ter na cabeça, até para seguir aqui nas nossas discussões, porque senão fica todo mundo voltando, poxa, mas compensa fazer isso? Vale a pena fazer isso? Ai, mas é mais caro, mas é mais barato, mas como... a parte econômica é relevante, tá? Ninguém está desmerecendo a parte econômica, mas existe também uma pressão grande da própria sociedade para que se considerem outras variáveis. E aí vem o desafio do cruzar o econômico com o ambiental e o social, né? Que nem sempre a solução economicamente melhor é a que vai trazer os melhores impactos. Hoje em dia, a gente pode ter soluções que, inclusive, trazem redução de impacto ambiental, de impacto social e de custo, né? Então, não vamos também imaginar que tudo vai aumentar custo. Mas vamos ter isso na cabeça para até nas próximas perguntas a gente considerar isso como algo necessário, né? Posso colocar mais alguma coisa? Verdade. Sim, pode ficar à vontade. A palavra que eu colocaria também para preencher essa lacuna nossa aí é a imagem e a reputação, né, Gisela? Todos os da empresa têm que imaginar nisso. Como é bom, eu trabalhei em grandes empresas, como é bom eu chegar perto da minha família ou perto dos meus amigos e falar, minha empresa está fazendo isso para o seu filho, para o seu neto, para o meu neto, né? Ter a cabeça do executivo pensando na sustentabilidade. Mas aí, tem ganhar dinheiro? Tem. Vai ganhar? Vai. Porque é imagem e reputação. Exatamente, Valdir. E assim, fazer porque realmente, né, pensando nessa parte de sustentabilidade mesmo, né, porque igual vocês falaram, esse planejamento, né, desde o começo ali, tá certo, igual a Gisela falou, tem o econômico, né, o lado econômico que a gente pensa, mas Sim. também, se não pensar na sustentabilidade, né, Valdir, o que vai ser, né, daqui a uns anos? Então, o que a gente está movendo agora, o que a gente está estruturando agora, são aí para os nossos filhos, netos, os nossos, né, bisnetos. Então, uma hora vai vir, né,
essa sustentabilidade vai vir à tona aí para a gente realmente estar usufruindo de todas as suas causas nobres, né? As causas que a gente realmente luta e tal. Então, por isso que eu falei, pessoal, um tema muito importante aí, e os dois estão dando aula aí, tô adorando, gente. O que vocês estão achando? Me falem, vão colocando aí as suas perguntas, seus questionamentos no chat, tá? Não vamos saber se a gente vai conseguir, né, nesse pouco tempo, responder tudo agora, mas quem sabe aí, mais para frente a gente vai dando o retorno para vocês, posteriormente a gente vai encontrando vocês para dar as respostas e seguir aí com o nosso tema. Gente, vamos já partir para o nosso próximo tópico, né? Que é quais são os impactos da logística verde na sociedade e na economia. Vocês já falaram um pouquinho, mas começando aí por você, Valdir, qual que é a sua opinião aí a respeito desses impactos da logística verde? A busca, né? A busca da logística verde, como a Gisela comentou, nós vamos buscar reduzir, reutilizar e reciclar, né? Ela começou a falar com relação ao uso de controle de gás carbono, com relação ao controle da parte de a otimização de rotas, né, para chegar nesse ponto aí. Então, eu vejo assim, buscando a logística verde, vamos colocar o exemplo para a gente poder ampliar isso, e em cima do exemplo a gente vai buscando situações que dá para encaixar, né? Porque, de cara, você está lembrando quando nós falávamos em ISO, né? Você queria ISO, você queria o certificado da ISO. Será que aquilo que eu estou fazendo da empresa está encaixando? Porque é o meu cliente. Inclusive, o José falou, será que o seu cliente está te cobrando nisso, né? Então, vamos fazer a ISO. O selo, ele entra, a logística verde, né? Que é buscar as principais práticas, está amarrado no environmental, lá, social e governance, né? Que é a parte ambiental, social e a parte gerencial da empresa. Isso é cultura. Você não tem onde fugir. Você não consegue, de um dia para o outro, focar em busca de uma logística verde, que parece que é só um nome, mas são as ações, né? São as ações para poder chegar nesse ponto, que é quase um troféu, né? Mas por que troféu? Por que troféu para a minha empresa? Se isso deveria fazer parte do meu dia a dia de trabalho, do meu cotidiano, né? Então, eu luto para buscar alguma coisa do qual deveria ser o trabalho, não é mais um trabalho, né? O importante é que, desde lá da cultura, do plano estratégico, trazendo isso para o dia a dia, você vai enxergar. Eu tive no mês de novembro, inclusive, levei um dos gerentes eu vou falar o nome da empresa, porque está livre isso, da Budel, que é uma grande empresa de transporte de produtos químicos e cana-de-açúcar no Brasil. E eu levei o gerente dele para dar umas 2 horas de aula, explicar o que ele faz na parte de otimização. Eu já conhecia, eu já tive até da empresa, verificando isso, né, fazendo um diagnóstico para eles. Você não tem noção que a otimização das rotas, a otimização, a parte de digitalização do caminhão. O caminhão tem 2 IAs presentes dentro do caminhão, 4 câmeras de vídeo para analisar, fora todo o percurso da rota. Por exemplo, ele vai descer uma serra, e essa serra, você fala 60 quilômetros, né? Quando nós dirigimos normalmente, a gente chega na placa e fala, a partir daqui é 60 quilômetros. Não, a IA já mostrou para ele que, se por acaso ele começar a reduzir a 2 quilômetros, 3 quilômetros, antes de chegar na velocidade mínima possível, mínima, a máxima naquele local, o IA já falou para ele, se você reduzir agora e começar a entrar na curva a 20, a 30, a 2 quilômetros, vai reduzir o meu tempo de entrega, meu delay de entrega. Não vai. Ele já entra reduzindo. Gente, é magnífico. Você olha assim e fala assim, está perdendo dinheiro. Não está, está ganhando muito dinheiro. Por quê? O IA já dá a informação para ele. Gente, o IA está na frente da pessoa. Está olhando toda a fisionomia dele, que estado, que ele está, se é uma pessoa cansada, se não está, se ele está se movendo muito, né, porque começa a se mover, com certeza você está agitado. Não, então já te dá as informações lá atrás, você vai reduzindo. Quando chega naquela curva que é para você fazer 60, você faz ela tranquila, você nem pisar no freio, pisa.
você nem usa freio, porque você já foi controlando a sua velocidade, não tem desgaste de pneus, é 40% de desgaste de pneus. Uma empresa que tem aproximadamente 1.400 caminhões. Você imagina 40% de redução de compra de pneu dessa aí. O que se ganha, né, na parte de buscar uma logística com um canal verde, com um canal pensando no ser humano, né? Pensando na nossa vida, que não é perpétua, né? Pelo menos nessa terceira dimensão, mas em outras dimensões nós somos perpétuos, só que nós estamos chegando no meio ambiente agora. Isso eu uso a palavra, é um T grande, sabe? Um T grande total para a gente poder administrar e levar isso avante. Então, eu vejo que você cuidar, né, desse termo de logística verde, o ecologística, cada empresa coloca isso como um ponto principal, ou um ponto de foco, né? São medidas e ações, esse exemplo que eu te dei, né? Todo mundo está assistindo aí, deve ver um exemplo, e mostra que temos condições de fazer isso e colocar dinheiro no bolso do mesmo jeito, inclusive até com mais dinheiro. Então, é excelente isso aí. Depois, se a Gisele comentar alguma coisa, se tiver alguma coisa para encaixar, a gente fala mais uma coisa, porque esse assunto é para mais de uma hora. Gisela, se quiser complementar? Não, realmente, quando a gente pensa em práticas associadas à logística verde, a gente tem, hoje em dia, diferentes tipos de prática em diferentes momentos aí até da cadeia de suprimento, para não reduzir só o tema de logística. Então, como a gente já citou aqui, existe o trabalho de roteirização para tentar reduzir, fazer rota mais eficaz e evitar aí, um trajeto um pouco mais longo, que pode trazer redução de custo e redução de emissão de gases do efeito estufa. Não só isso, redução do uso do veículo, o que impacta em uso de recursos naturais, né? Então, a gente tem o uso do próprio pneu, o uso do caminhão em si, redução de uso de embalagem, a gente tem a utilização, hoje em dia, já como o Valdir citou, de tecnologias que nos ajudam a reduzir os diferentes impactos que o transporte em si pode ter. Para não citar só transporte, a gente tem também outras várias tecnologias aplicadas aí à armazenagem, que pode ajudar na redução de movimentações internas, e inclusive, e não menos importante, na redução dos níveis de estoque, porque se a gente reduz o nível de estoque, a gente reduz a produção necessária daquele item e um tanto de impacto ambiental. Então, quando a gente pensa em práticas associadas à logística verde, a gente tem, hoje em dia, um número grande de práticas. Inclusive, se a gente for pensar em tudo que se faz hoje nos warehouses ou nos armazéns para reduzir o consumo de luz, o consumo de água, o consumo de energia de fonte geral, de forma geral, né? A gente tem aí a implementação de diferentes práticas de contratação de fornecedor, onde você vai selecionar fornecedores que também consideram vários pontos ambientais e sociais, às vezes como must to have, ou seja, não posso contratar alguém que não faça isso, ou às vezes como, eu vou preferir contratar os fornecedores que têm esse tipo de prática, e de uma forma ou de outra você acaba pressionando a cadeia como um todo sobre o tema, ou influenciando a cadeia nesses contextos, e aí todas as questões de reutilização de embalagem e reciclagem. Aqui a gente pode incluir, inclusive, logística reversa, e aí mais pensando na logística reversa de resíduos, do que até a logística reversa de produtos, não que reduzir a logística reversa de produto também não ajude no tema de sustentabilidade, mas a logística reversa de resíduo, ela é algo que ajuda a você fechar o ciclo todo do produto, né? Então, hoje em dia, no Brasil, a gente já tem aí desde 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obriga as empresas a se responsabilizarem pela logística reversa dos produtos que elas colocam no mercado. Então,
a cada ano que passa, isso vai se tornando um tema um pouco mais forte, mais consolidado. Então, para confirmar alguns exemplos que o Valdir passou e dar alguns outros, a gente tem aí essas diferentes práticas associadas ao que a gente pode chamar de logística verde, né, que buscam aí a sustentabilidade nesse contexto de atividades logísticas. Legal. Posso Obrigada, completar? Gisela. Valdir, se quiser Porque, complementar, Valdir, aí com sim. algumas Porque, práticas, né? As principais é, práticas da logística verde. não, porque quando a gente começa a bater essa bola, né? Joga para cá, joga para lá, aí uma pessoa, a Gisela, comentou numa frase que é contratação, né? E como a minha experiência, a maior parte foi na automotiva, a contratação na área automotiva, tem outras empresas que fazem a mesma coisa, é a homologação, né? Está lembrado do Tier 1, Tier 2 para o inbound, né? Quem vai ser o meu fornecedor 1 vai ser o meu fornecedor 2. Porque se ele não praticar, não tiver as ações lá dentro da empresa dele que vão ter sustentabilidade, o problema também é meu. Eu sou corresponsável, né? Então, quando eu falo da contratação, eu só quis falar na relação à contratação. Ações e práticas para buscar a sustentabilidade, né? Então, para ser sustentável aquilo que você está trazendo para dentro da sua empresa, porque você acha que a sua ação começa quando você abre o portão do seu recebimento? Não, já começa lá atrás. Então, você tem que tomar as ações atrás, conhecer o seu fornecedor. E o conhecer o fornecedor é homologá-lo. E homologação, você tem que levar pessoas de qualidade, o cara de compras. Aí você fala, não, homologar o cara, o supervisor de compras, não, eu deixo que eu homologo o fornecedor. Não, ele sozinho não. Ele tem que levar o cara de projeto, que é o cara de projeto que está sonhando com aquela matéria-prima que ele está comprando, né? A produção que vai manuseá-la dentro da logística interna. O recebimento faz saber como vai manuseá-la, se é um produto perecível ou não, né? Então, tem tanta coisa boa para se buscar nessa área de contratação que a Gisele comentou, que é buscar homologação, conhecer os seus fornecedores, para trazer coisa sadia para dentro da sua empresa. Aí começa você a pensar na perpetuação. Isso aí, muito obrigada, Valdir, né, pela sua colocação. Muito obrigada a Gisela também. E agora a gente já está partindo para o finalzinho, né, aqui, mas antes de fazer aí a última pergunta para eles, antes da gente entrar no último tópico a ser discutido, eu queria lembrar aí aos nossos telespectadores, né, que estão aí assistindo a gente, que hoje vai ter também workshop à tarde. Então, a Log Conference aí, ela continua a todo vapor, né? Então, vai ter nosso workshop à tarde a partir das 15 horas. Então, fica ligadinho no nosso site, na nossa programação, né? Que tá tudo certinho lá no site, para vocês não perderem nenhum workshop, que também vai ser com convidados muito especiais. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E vamos partir aí para a nossa última pergunta, nosso último tópico, que é um tópico muito importante, gente. Quais as perspectivas futuras da logística verde e tendências, levando em consideração a tecnologia e a crescente preocupação com o meio ambiente, né? Então, Gisela, se você quiser começar? Ai, muito obrigada, essa pergunta é super interessante. Acho que a gente tocou alguns pontos, né, sobre tecnologias e tudo aqui durante a conversa, mas a gente pode pensar em perspectivas sobre dois aspectos. Uma perspectiva do profissional, eu acho que do ponto de vista do profissional de logística, a gente pode considerar que o tema relacionado à logística verde, ele traz novos desafios, a necessidade de novos conhecimentos e, consequentemente, talvez no futuro aí cada vez novas posições de trabalho já um pouco mais especializadas em algumas frentes. Então, acho que isso pode ser interessante do ponto de vista do profissional. Do ponto de vista da empresa, a gente tem cada vez mais opções de uso de diferentes tecnologias que nos ajudam a reduzir aí impactos ambientais, sociais e melhorar a eficiência econômica da empresa. E aí, até pegar o exemplo que o Valdir citou, a gente pode utilizar a inteligência artificial embarcada no veículo para ajudar a gente a fazer
o melhor uso do veículo em si dentro de uma rota. A gente pode considerar como tecnologia também o próprio veículo, então a gente tem cada vez mais os veículos vindo com tecnologias que produzem menos, veículos elétricos, veículos que funcionam à luz solar, veículos autônomos que são para fazer alguns outros tipos de movimentação. Então, assim, a gente tem vários tipos novos de tecnologia a serem utilizados. Peguei exemplos muito voltados a transportes, mas a gente tem também muitos softwares e automações que podem ajudar em algumas coisas dentro dos estabelecimentos de armazenagem, né, centros de distribuição. E para não ficar na tendência só em cima dos temas associados à tecnologia, a gente também pode considerar esses tópicos associados a desenvolver parcerias que são mais sustentáveis no longo prazo, alinhar com fornecedores, com clientes, com transportadoras, novos valores, padrões, KPIs, para manter maior conexão do ponto de vista ambiental, social e de custo entre a empresa e toda a cadeia de supply. Eu acho que isso é cada vez mais uma tendência. Você vai ver muita coisa associado a compras sustentáveis. E aí eu acho que outra coisa que está muito conectada com o que vem de tendência associada a esses pontos são monitoramento e mensuração de impacto, né? Então, a gente vai ver cada vez mais o uso de ferramentas para monitorar e medir os impactos ambientais, sociais, além, obviamente, das questões de custos, que a gente já vê isso aplicado em várias grandes empresas, né? Mas eu acho que isso vai aumentar bastante aí no decorrer do tempo. Valdir, se quiser continuar, daí? Sim, pegando o gancho da Gisela com relação à parte de compras, com relação à parte de ter um negócio sustentável, perpetuado, igual nós falamos lá no meu primeiro questionamento seu, Jéssica. Tem uma frase que eu gosto de falar: não basta falar, é preciso agir, né? E você imagina, o empresário em si, quando ele interpreta, né? Porque eu não vou falar das tecnologias, porque ela já deu um passo forte nas tecnologias aí. Só que agora nós precisamos agir, né? E o ponto mais importante, desde o inbound, que é você receber toda a sua matéria-prima, fazer a escolha, a compra, que ela falou, uma compra com visão sustentável, né? O monitoramento, controle, até eu anotei que ela falou, para poder ter o gancho aí. Ela nasce no Tier 1, Tier 2, né? De onde está vindo a sua matéria-prima? Entrou dentro da sua empresa, você vai avaliar, onde é que está a logística interna da sua empresa, como você está estocado, né? Porque as pessoas acham que o futuro da logística é interpretar que vai aparecer robôs, e não sei, não é isso, não é isso. A minha visão é fazer com que o ser humano, em trabalhos repetitivos e cansativos, não use ser humano. Use a tecnologia. O ser humano eu sempre falo para os meus alunos, para os meus alunos empresários, né? Minha vida profissional, eu falo assim: para de ser bombeiro, vai ser pensador. Você tem o seu funcionário todo dia fazendo a mesma coisa, ele é louquinho para largar isso. Você chegar lá e falar com ele: vamos trocar da sua posição de trabalho, vamos fazer isso? Ele vai bater palmas, ele vai te abraçar, vai te beijar. Entendeu? Então, a tecnologia que eu interpreto dentro da empresa é você dar valor às pessoas, sabe? Aquele lance chegar e interpretar. Eu vejo assim, eu até brinco com o pessoal de TI, que é a tecnologia da informação, né? As empresas falam assim: vamos abrir uma STI, né? STI. O que é a STI? É solicitação de TI. Gente, o mundo hoje não é assim mais. O TI adora ficar lá na salinha dele a 22 graus tranquilo, porque não é ele que passa mal, é a máquina que vai estourar se passar na temperatura de 24, 25 graus. E ele tem que cuidar da máquina e fica lá. Mas não é isso. TI tem chão de fábrica. Tem que ir para o serviço, no ponto do cliente, ver qual que é a dor do cliente, para saber o que eu vou fazer para o cliente para melhorar a satisfação dele. E se você está fazendo a melhora em relação à satisfação do cliente, você está enxergando todo o seu fluxo.
Desde o inbound, a parte logística interna e a logística outbound, você fecha toda a cadeia. E você fechando a sua cadeia, amarrado no seu plano estratégico, que está dando valor ao meio ambiente, né? O tal do Environmental Social Governance, você vai saber gerenciar, administrar pessoas com foco no negócio, foco em pessoas, com foco no processo, e você não abre mão de ganhar dinheiro. Você vai continuar ganhando dinheiro. Entendeu? Então é isso que o empresário, você que está aí do lado aí, ó, empresário, por favor, abre tua cabeça. Open mind. Abre a tua cabeça. Você precisa ter essa noção do mercado. Né? Não significa que minha cabeça é super aberta agora, não. A minha cabeça já foi fechadíssima. Né? Eu achava que eu era dono do negócio, eu sabia tudo que está acontecendo, e não era. Chega a hora que começa a escapulir pelos seus dedos, você não tem noção de como mandar nisso. Então, dê empowerment, dá poder para as pessoas que você tem ao seu redor para fazer o seu negócio ser sustentável com conhecimento. Ok? É que é essa mensagem que eu queria passar. É muito bom isso. Muito, muito bem colocado, Valdir, muito bem colocado. E baseado aí em tudo que a gente falou, né, em todas essas práticas, tendências, questão de economia, né, que a sustentabilidade na logística pode trazer, né? Você separou para a gente alguns materiais, né, para falar aí separei. do pessoal que está nos ouvindo. Com certeza o pessoal gosta bastante de saber desses conteúdos que vocês trazem para a gente. Se quiser falar, pode ficar à vontade. Eu separei 2 livros que eu gosto, eu gosto dos autores e gosto do conteúdo, que é o... Vou começar a passar para eles, mas vou comentar, né? A Logística Reversa, inclusive a Gisela comentou sobre isso, que é a sustentabilidade e competitividade. Do Roberto Saraiva, é muito bom, eu gosto muito do que ele escreve, porque ele usa muita prática. Né? Inclusive, esse livro é cheio de questionamentos e perguntas, então dá para você brincar com o seu dia a dia na sua empresa. A logística e o gerenciamento da cadeia de distribuição, então, não é só visar a cadeia em si, é visar o que a cadeia vai fazer com relação à cadeia logística, supply chain, vai fazer com o seu dia a dia. E tem um filme, um documentário muito legal, inclusive você tem que olhar com bastante, tem que prestar muita atenção, porque é a mentira verde. Então, você tem que ver o filme com os outros olhos do outro lado. Né? Eu tinha um ex-diretor, ele me levou à diretoria, eu apanhei bastante para aprender com ele, ele falava assim, você não tem que passar um número, você tem que falar atrás do número. Todo mundo, você joga no slide lá, joga o seu revenue, o seu cost of sales, todo mundo sabe o quanto você faturou, o quanto você gastou de vendas. Você não fica lá na tela para ninguém. Você tem que falar o que está atrás do número. E a cadeia de supply chain, com relação à sustentabilidade, ser sustentável, você não vai olhar o que está acontecendo com o produto, você tem que olhar atrás do produto, atrás da matéria-prima. O que foi feito ela? Por exemplo, no automotivo nós usamos bastante, teve uma época, de para frente, aqueles bagageiros lá atrás do carro, aquilo era feito de sisal, era feito de juta, né? De casca de coco. Então, era excelente, era barato. Mas aí, será que quem está tirando o sisal lá, quem está colhendo a juta, será que está sendo um trabalho escravo? Então, você tem que ter essa noção. Aí você fala, mas não tem aí. Não tem, mas vale a pena dar, e é muito importante dar valor ao ser humano. É isso aí. Obrigada, Valdir. Gostaria de agradecer. A gente já está aí partindo para o nosso encerramento. Gostaria de agradecer, né, os dois. Foi muito, muito importante, muito enriquecedor aí tudo que a gente aprofundou, que a gente escutou, que a gente falou hoje aí. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo está gostando bastante também. Para ampliar, né, a nossa visão de sustentabilidade, né? Muito importante isso, né, Valdir? E eu passo a palavra agora, se quiser agradecer aí, e fazer seus agradecimentos finais, fique à vontade. Mas, muito obrigado, Jéssica, de estar com vocês aqui, com a Gisela. Acho que qualquer minuto que a gente passa conversando é conhecimento, né? Conhecimento que a gente doa e conhecimento que a gente colhe, né? E cada dia a gente aprende mais, então a gente não nasceu sabendo e nem vai saber tudo na vida, né?
Eu só sei que tem uma frase que eu gosto muito de usar, que não é minha, é do Peter Schroeder, que ele fala assim: as pessoas não são contra as mudanças, as pessoas são contra as... Então, você, empresário, não tenta mudar a sua mão de obra forçosamente. Para fazer junto com você. Utilize ela. Ela tem conhecimento. Para de fazer ela ser só bombeiro e seja ela pensadora. Ela está louquinha para pensar junto com você. Então, traga ela junto com você. Eu tenho certeza que você vai ser um grande executivo, um grande empreendedor. Nosso Brasil é a melhor terra do mundo. Você está cheio de amendoim ou cheio de milho, caiu no chão, ele vai nascer. Então, nós temos condições de fazer um Brasil muito forte, apesar que já é forte, e fazer mais forte ainda. É um país de terra muito boa. E o povo, então, não tem comparação. Muito obrigado, Jéssica, por estar aqui com vocês. O pessoal que está escutando aí, um grande abraço. Eu tenho certeza que foi uma troca. Nós brincamos bastante, o Valdir, a Gisela, com a Jéssica também aí. Tá bom? Obrigada a você, foi um prazer. E Gisela, se você quiser também fazer suas considerações finais, fique à vontade. Então, eu queria agradecer muito a participação aqui junto com vocês. Fico à disposição para o que precisar, qualquer pergunta, o pessoal pode mandar e-mail para mim, mandar mensagem. Vou deixar depois meu e-mail para colocar aqui no chat, compartilhar com vocês. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Valdir, pelo bate-papo, pela troca de experiências. E a gente vai se falando. Queria agradecer, pessoal, a todos que estão nos assistindo, né? E lembrá-los que hoje tem ainda o nosso workshop à tarde, às 15 horas. Então, fique ligadinho no nosso site, na nossa programação. E muito obrigada e até a próxima. Nossos clientes costumavam organizar o recebimento dos caminhões para carga e descarga através de planilhas. E isso era um caos. Formava-se filas de caminhões, pagava-se diárias, multas e também estadias. E a equipe de logística não tinha tempo para mais nada. E nem para um cafezinho. Já vou. Mas a boa notícia é que o sistema de agendamento de carga e descarga da Fretify finalmente trouxe a solução. Leve o veículo certo para a doca correta no horário agendado. Elimine atrasos e filas desnecessárias na sua portaria. Temos um sistema de gestão de docas e pátio com o melhor custo-benefício do mercado. Viemos para facilitar a vida do profissional da logística. Mais de 8.300 profissionais da logística já utilizam a Fretify. Junte-se a nós, solicite uma demonstração. Olá, somos a Log School, a escola de logística que reúne profissionais com experiência de mais de 20 anos em logística. Com nossa metodologia de estudar, praticar e transformar, garantimos o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa. Temos conteúdos verticais de especialização para aperfeiçoamento profissional, soft skill para desenvolver habilidades em comunicação e hard skill para conhecimentos em ferramentas profissionais de logística e supply chain. Tudo isso em uma plataforma online, prática e acessível, com professores atuantes em diversos cursos corporativos, universitários e até de pós-graduação em diversas instituições. São mais de 4.800 alunos transformados, mais de 570 aulas e mais de 300 horas de videoaulas, e muito mais números. Foque na experiência do seu cliente e deixe que a Log School prepare seu time. Venha para a Log School.